Boa tarde, tudo bem? Estou esperando o pessoal entrar. Espero que todo mundo... Alô? Espero que todo mundo esteja me escutando. Bom, enquanto o pessoal não entra, eu vou... Oi, Leida, tudo bem? Eu vou só colocar uma iluminação aqui e já volto. Um minuto. Parece que deu uma melhorada. Está bom? Ah, que bom. Fico contente. Leder, eu estava pensando na sua proposta. Você disse para começar pelo Evangelho, mas eu estou começando pela Rerum Novarum mesmo. Na verdade, a sua proposta é bem interessante. Até porque eu acho que para muita gente parece que o Evangelho não é suficiente. Eu não sei o que acontece. Para nós católicos, parece que o Evangelho não é muito suficiente. Deveria ser bem suficiente para a gente. Mas, como o Evangelho acaba não sendo suficiente, a gente acaba tendo que fazer encíclicas sociais e tal, porque parece que as coisas não são bem entendidas. A Rerum Novarum não é uma encíclica nova, né? Ela é uma coisa já bem antiga, tem mais de 100 anos. Hoje eu disse para os padres, estou lendo o texto da Rerum Novarum, estou preparando a live para hoje à noite. Alguém brincou e falou assim, isso está mais de 100 anos atrasado. De fato, tem mais de 100 anos a Rerum Novarum e muita gente não conhece. Muita gente não sabe nem do que se está se falando. Quando se fala da Rerum Novarum, ela é mais estudada e mais falada no curso de Direito, por exemplo, no curso de Administração, na Sociologia, na História, nas faculdades, que nem são católicas, né? Que nem são faculdades católicas. O pessoal costuma falar e estudar, às vezes, a Rerum Novarum. Sociologia, História, Filosofia, tem gente que estuda bem isso. Leila, você é professor de filosofia, né? Você chegou a trabalhar a Rerum Novarum em algum momento? Ou não sei se... Ah, ok. Bom, eu particularmente gosto do texto. Acho um texto interessante. Claro, tem as particularidades da redação e do estilo da época, né? Mas o texto é bastante interessante. Aliás, uma curiosidade, tá?
Ah, então. Quando fala de mestrado em economia e tal, tem gente que estuda isso, de fato. Uma curiosidade. Leão XIII era um papa extremamente marcado pelo Concílio Vaticano I. Quando Leão XIII foi eleito, tinha 8 anos que o Vaticano I tinha acontecido. Então, ele é um papa, vamos dizer assim, da restauração, né? Ele quer restaurar a igreja. E aqui é interessante, porque Leão XIII ele costumou ver algumas coisas, por exemplo, que outras pessoas não viam. Por exemplo, ele sentia falta dos operários. Ele percebeu que a igreja não estava não estava ao lado dos operários, estava tendo toda aquela ebulição, toda aquela dificuldade da Revolução Industrial. Karl Marx e Hegel e Engels, desculpa, estavam teorizando tudo, a coisa estava num reboliço danado e a igreja não estava falando nada a respeito. Quer dizer, pode ser que tinha um ou outro cara ali falando qualquer coisa, mas a igreja não estava presente, a doutrina oficial da igreja não estava presente. Então aí o Leão XIII, quando ele faz a encíclica, e ela é assinada em 15 de maio de 1800, deixa eu ver aqui a data direitinho, para não errar, 1891, né? 9 anos antes da virada do século, né? Quando ele faz a encíclica em 15 de maio de 1891, como ele era um papa que tinha problemas de saúde, ele ficou enfermo várias vezes, era uma pessoa com vários problemas de saúde, tinha muita disposição e tal, mas os cardeais quiseram quase que declará-lo insano. Acharam que o Papa tinha perdido completamente a cabeça. Onde já se viu... Oi, Vinícius, tudo bem? Marcelo, tudo bem? Onde já se viu o Papa falar alguma coisa sobre trabalhadores, completamente fora do esquema da época, né? Mas o Papa o Papa Leão XIII, desculpe, ele tinha uma visão que pouca gente tinha, né? E ele marcou a história, né? Agora, é o Papa que, por exemplo, fez a consagração do mundo ao coração de Jesus, é um Papa que incentivou os estudos de Tomás de Aquino. Então, ele era um Papa que gostava, inclusive, muito de Tomás de Aquino. E aqui nós temos uma coisa interessante, porque os tomistas, os verdadeiros tomistas, né, os que seguem Tomás de Aquino, entenderam Tomás de Aquino, eles não ficam nas nuvens. Os tomistas costumam teologizar a partir da realidade. Hoje eu estava vendo, não deu tempo de ler, mas eu estava vendo um livro, em francês, evidentemente, que era sobre o humanismo político de Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino falou muito sobre política, mas pouca gente conhece Tomás de Aquino nessa área de política. O pessoal fica muito na área de filosofia, muito na área de que Tomás cristianizou Aristóteles e tal, mas isso é reduzir muito Tomás de Aquino. Bom, voltando ao Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII, por exemplo, se você quiser, qualquer um, pode pegar, digita aí no Google, dá um Google, Rerum Novarum, eu vou colocar aqui no Rerum Novarum, ou seja, das coisas novas. Essa é a tradução do latim, tá? Você coloca Rerum Novarum, texto,
Vaticano e você vai achar rapidinho o texto em PDF e em português. Então não precisa pagar nada. Eu estou aqui com coisa aberta, mas quando eu tento pôr o link, por exemplo, para vocês, ele não... Vamos ver se ele aparece aí para vocês. Eu não sei se aparece. Aqui, não, aqui no meu bate-papo ele não aparece. Em todo caso, deixei o link aí, não sei se ele vai funcionar para vocês. O Vaticano tem esse texto, você não precisa comprar nem nada, né? Vou até mostrar aqui o texto, tem o emblema do Vaticano aqui, né? Você está mostrando um pouquinho melhor. Vou colocar mais perto da câmera, aí vocês conseguem ver. Tem aqui o emblema da Santa Sé, tá? Aqui em cima. E o texto é meio ruim para aparecer na câmera, mas está aqui, se vocês quiserem. Eu imprimi papel reciclado e tudo por conta da Laudato Si, né? Para não a gente não ter problema com poluição e nada disso. Então eu peguei o texto. E aqui é interessante que ele começa a falar. Eu fiz uma síntese do texto, por exemplo, ele começa a combater a filosofia socialista com os raciocínios de Tomás de Aquino. Ele começa a partir do tomismo, né? Mas ele começa fazendo uma boa um bom ver, né, sobre a igreja. Boa tarde, Padre Paulo. Assisti a parte 2 do vídeo Não Acredito Mais na Igreja. O senhor citou um cardeal, Henri de Lubac. Acho que é assim que se escreve. E outro. Envio o nome deles. Giovanni, o texto está em português, é só o nome da encíclica que é em latim. Tá? Os nomes das encíclicas são em latim, mas o texto está em português. Então, você vai achar rapidamente. O Vaticano imprime esse texto em inglês, espanhol, francês, húngaro, italiano, latim, que é a língua oficial, e português. Então, é fácil de achar, não tem problema, você não precisa gastar nada, né? Mas eu estava dizendo que o Papa, quando começa a encíclica, por exemplo, número 2, ele fala da realidade dos operários. E quando ele fala da realidade dos operários, ele coloca algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, ele diz que existe os trabalhadores que estão isolados e sem defesa, existe a usura, que é voraz, usura, o desejo de lucro, né? Que já foi condenado muitas vezes pela igreja, né? Existe a ganância, de homens com muita ganância, e existe o problema do crédito, além de todo o problema do trabalho e tal, da exploração. Então ele começa falando no número 3, por exemplo, ele fala da solução socialista. Claro, ele vai criticar, vai dizer que a propriedade particular é, de fato, uma propriedade de direito natural, então não tem o que falar, não tem que dizer outras coisas. Mas, por exemplo, ele fala no número 5, por exemplo, vou pegar aqui, né? Ele diz que, por exemplo, o remédio proposto está em oposição flagrante com a justiça, porque a propriedade particular e pessoal é para o homem de direito natural. Tá? Oi, Xandão. Tudo bem? Eu não sei quem é você, mas
Seja bem-vindo. Bom, aí quando ele fala, por exemplo, do trabalho, ele fala do fruto do trabalho, que é preciso que o fruto do trabalho vá para o trabalhador, né? Esse é um princípio, por exemplo, que ele diz: o trabalhador precisa ter o fruto do seu trabalho, né? Aí depois, por exemplo, no número 7, ele vai repudiar o comunismo, é claro, né? Então, não se esqueça, a doutrina social da Igreja começou a partir da condenação do comunismo para fazer uma alternativa. Mas conforme ela começa a falar, os papas começam a escrever, ela não fica só, a Renovar não é o único documento, né? Mas ela começa a mostrar, por exemplo, que não só o comunismo é ruim, mas a exploração capitalista é ruim. E aqui ele vai mostrando também, tá? Bom, número 7, ele vai repudiar o comunismo, tá? Por quê? Porque não pode haver... E aqui no número 10, desculpa, ele vai dizer uma coisa interessante, que não pode haver capital sem trabalho, e nem trabalho sem capital. Quando se fala isso, por exemplo, você está falando diretamente sobre a exploração. Está falando, condenando diretamente a especulação, tanto imobiliária como financeira. Não se esqueça que o capitalismo hoje, né, ele vive da especulação financeira. Ele vive disso. As pessoas vivem de aplicar dinheiro sem trabalhar. E esse é um grande problema, tá? Então, ele vai dizer que esse é o princípio que deve ser colocado. Elas têm imperiosa necessidade uma da outra. Não pode haver capital sem trabalho e nem trabalho sem capital. Ok. Ele vai começar a dizer pela primeira vez na história da igreja, no número 10, por exemplo, ele vai começar a dizer que existem obrigações para os pobres, para os operários, mas também existem obrigações para os ricos e para os patrões, né? Então, quando se fala de obrigação para ricos e patrões, é a primeira vez que está se colocando um limite à burguesia, né? Porque a burguesia, ela reina livre desde que o feudalismo caiu, né? Ela que domina as monarquias, ela que dá o dinheiro para manter as igrejas, mas pela primeira vez um Papa diz, né, que, escuta isso, número 10, não foi Marx que escreveu isso, é o Papa, e um Papa extremamente tradicional, tá? O que é vergonhoso e desumano é usar dos homens como de vis instrumentos de lucro, e não os estimar, senão na proporção do vigor dos seus méritos. Então, ele está falando aqui, né, por exemplo, ainda no final desse parágrafo, ele vai dizer assim: proíbe também aos patrões que imponham aos seus subordinados um trabalho superior às suas forças ou em desarmonia com a sua idade ou seu sexo. Ou seja, o Papa, é a primeira vez que um Papa fala e dá obrigações para a burguesia. A burguesia se acha sem obrigação. Até hoje. Bom, ele fala de obrigações dos operários, dos ricos, e ele fala em obrigações do Estado. E aqui, então, ele está falando de obrigações do Estado, não naquele sentido que Maquiavel, por exemplo, falaria. Maquiavel escreve um texto para o príncipe para dizer
como se manter no poder. O Papa diz que os estados têm a obrigação de cuidar do seu povo, e que é uma coisa interessante, né? Ele cita no número 16 a história da igreja, que nunca abandonou os pobres. Ele cita, por exemplo, Tertuliano, que fala que na época dele, Tertuliano no século IV, né? Terceiro, quarto, e Tertuliano fala que na época dele existem depósitos de piedade, ou seja, todo mundo doa as coisas para a igreja e depois isso é distribuído pelos diáconos, pelos padres e tal. Então existem celeiros, depósitos de piedade. E sabe onde o pessoal deposita? Em que momento o pessoal traz? Para a Eucaristia. O pessoal vem para a Eucaristia, né? Justamente para trazer a partilha das suas coisas, para partilhar o corpo e o sangue do Senhor e para partilhar as riquezas. Então, ele lembra disso no número 16, por exemplo, ele fala isso, né? E aqui ele começa a dizer, por exemplo, uma coisa interessantíssima, no número 13, deixa eu ver se eu acho aqui. Número 13 da Rerum Novarum. É para as classes desafortunadas que o coração de Deus parece inclinar-se mais. Ele quase fala de uma opção pelos pobres. Interessante. Número 13. É para as classes desafortunadas que o coração de Deus parece inclinar-se mais. Estamos falando de 1891 e não estamos falando de teologia da libertação, né? Bom, número 18, ele faz uma afirmação bastante surpreendente, em que ele diz que os pobres e os ricos são, por direito natural, cidadãos. Ou seja, estamos falando de membros do mesmo Estado, tá? Depois, quando ele fala do Estado, quando ele entra no número 18 para falar do Estado, né, ele diz, por exemplo, os governantes que querem prover como convém ao público, o principal dever que domina todos os outros consiste em cuidar igualmente de todas as classes de cidadãos, observando rigorosamente as leis da justiça, chamada distributiva. Ou seja, é dever do Estado cuidar dos seus cidadãos. Número 18, é dever do Estado cuidar de todos os seus cidadãos. Eu quero só... Eu coloquei aqui justamente porque é um negócio novo, tá? Depois, por exemplo, ele citaria Adam Smith, quando ele diz no número 18, o trabalho tem uma tal fecundidade e tal eficácia que se pode afirmar sem receio de engano que ele é a única fonte de onde procede a riqueza das nações. Ou seja, só do trabalho tem riqueza. A especulação não gera riqueza. A especulação gera exploração. Esse é o problema, tá? A equidade manda, estou falando no número 18, a equidade manda, pois, que o Estado se preocupe com os trabalhadores e proceda de tal modo de todos os bens que eles proporcionam à sociedade, lhes seja dado uma parte razoável, como habitação e vestuário, e que possam viver à custa de menos trabalho e privações. De onde resulta que o Estado deve favorecer tudo que de perto ou de longe pareça de natureza a melhorar-lhes a sorte. Ele vai começar a dizer, por exemplo, a partir do número 24, né? Ele fala no número 23 que todos são iguais perante o Estado.
perante as leis, né? Então, ele começa a sair daquele esquema de estatização social, a nobreza, o clero e tal. Ele está falando que todos são iguais perante a lei. Agora, ele começa a colocar algumas coisas que é muito interessante. Por exemplo, no número 24, ele vai falar da necessidade do repouso semanal. O trabalhador precisa ter um dia de repouso. Claro que ele vai falar que é para ir na igreja, claro que ele fala que é para o culto e tal, mas é preciso que o trabalhador repouse. Numa época em que os trabalhadores ganhavam por hora e sem domingo, sem nada. Então ele fala a primeira vez de pagar o repouso semanal do trabalhador. Pois número 25 ele fala que é preciso ter condições dignas de trabalho. Número 26, ele vai falar que é preciso proteger a mulher e as crianças. Porque as mulheres trabalhavam naquela época. Tá? Então, vamos pôr aqui. 24, repouso semanal. No número 25, nós temos a proteção da mulher e das crianças, porque as crianças trabalhavam, e aqui ele começa a exigir leis que protejam as crianças, né? No número 27, ele fala de salário mínimo. Número 27, ele fala do salário mínimo. Vamos pegar aqui o número 27 para ver. Quer ver? O salário não deve ser insuficiente para assegurar a subsistência do operário sóbrio e honrado. Será preferível, ainda no número 27, ele fala da fixação do salário, né? Passemos agora a outro ponto da questão de não menor importância, que para evitar os extremos demanda uma definição precisa. Referimos-nos à fixação do salário. Então, aqui ele fala da necessidade de ter um salário mínimo, tá? É a primeira vez que alguém fala isso na história da Revolução Industrial. É o Papa que fala. Depois, no número 27 e no 32, né? 27 e 32, ele fala da necessidade de sindicatos. Porque ele diz o seguinte: os trabalhadores estão jogados e eles precisam ter poder poder de negociação, né? Será preferível que a solução, né, do salário seja confiada às corporações ou sindicatos de que falaremos mais adiante, ou que se recorra a outros meios de defender os interesses dos operários, mesmo com o auxílio e apoio do Estado, se a questão reclamar. Ou seja, diante dos patrões, os operários são muito mais fracos, né? Então, é preciso que os sindicatos e o Estado intervenham ajudando os trabalhadores. No número 28, ele fala de necessidade de poupança, pessoal, ele diz, mas ele também diz que se houver uma poupança, se tiver um progresso, por exemplo, a partir do salário, isso pode gerar um estado de bem-estar tão grande que até vai suspender o movimento de imigração. Ou seja, as pessoas emigram porque são pobres. Emigram para viver
para viver melhor, tá? Depois, ele faz uma distinção que nunca antes teve na história desse país, como diria o Lula, né? Ele fala de sociedade civil, no número 30. E aqui, porque ele distingue, por exemplo, Estado e sociedade civil. São duas coisas diferentes. Então, quando ele fala, por exemplo, de sociedade civil, entre essas pequenas sociedades e a grande, há profundas diferenças que resultam no seu fim próximo. Tá? O fim da sociedade civil abrange universalmente todos os cidadãos. E aqui ele vai, no número 30, ele vai convocar os católicos para fazer corporações, fazer sindicatos. Aliás, ele vai dizer, por exemplo, ainda de leis justas, no número 30, no número 33, ele vai dizer do direito de associação, que até hoje a direita, a burguesia não reconhece, né? Mas o Papa reconhece o direito de associação dos trabalhadores. E diz, inclusive, no número 30, desculpa, vou voltar ao número 30, ele diz que a lei só merece ser obedecida se for conforme a reta razão e a lei eterna de Deus. Pois uma lei não merece obediência senão quando é conforme com a reta razão e a lei eterna de Deus. Aqui ele dá a possibilidade da desobediência civil. Então, você tem a possibilidade de desobedecer às leis. Segundo o texto do Papa. Estamos falando de um Papa, Leão XIII, tá? E aqui ele vai acabar o texto, número 34. Ele vai falar de seguro, da necessidade de promover um seguro e aposentadoria. Seguro social. Ele está falando de saúde. Escuta só. É necessário ainda prover de modo especial a que nenhum tempo falte trabalho a operar, e que haja um fundo de reserva destinado a fazer face, não somente aos acidentes súbitos e fortuitos inseparáveis do trabalho industrial, mas ainda à doença, à velhice e aos revés da fortuna. Aí no final, ele termina, né? Ele termina no número 34, dizendo assim: para todos esses operários, podem as sociedades católicas ser de maravilhosa utilidade, se convidarem os hesitantes a vir procurar no seu seio um remédio para todos os males, e acolherem pressurosos os arrependidos que lhes assegurarem defesa e proteção. Ou seja, no final, ele está convidando. Em 34, existe um convite para os católicos se sindicalizarem. Bom, é
um texto de 28 páginas, não é um texto muito grande. Dá para ler, eu li, por exemplo, hoje, eu li ele inteiro de manhã. Em 2 horas eu li tudo. Então, não é um texto muito complicado. Mas, meu irmão, minha irmã, vocês que estão aqui agora, eu queria que vocês pudessem me ajudar. Né? Será que vocês podem me ajudar um pouco a dar as impressões do texto? Vocês imaginavam que tinha um texto de 1800 e pouco que fala sobre lei justa, direito da associação sindical, aposentadoria, proteção da criança e das mulheres. Você já conhecia esse texto? Alguém já conhecia? Leider, Vinícius, Gilvânio, vocês o que acharam dessa primeira exposição, né? Vocês já conheciam? Ficaram surpresos? Não? Como que é? Será que eu consigo alguma resposta de vocês aí no bate-papo? Escrevam alguma coisa para mim, por favor. Não? Eu... Bom, tudo bem. Eu não sei o que está acontecendo, mas não estou conseguindo retorno. De qualquer jeito, se você vai ver essa live em outro momento, de qualquer jeito, eu queria que você desse uma olhada e desse o direito da dúvida para a Igreja Católica. Porque, olha, na área de economia, na área de administração, na área de direito, o pessoal costuma falar da Rerum Novarum como um marco na história da Igreja. E não é coisa nova, mas ninguém conhece. Entre os católicos, ninguém conhece. E o que é uma dificuldade grande para muita gente, porque o pessoal só diz, olha, o comunismo é pecado. Ok. O Papa também condena as insurreições comunistas dessa época. Mas ele condena também toda a exploração capitalista nesse texto. E a gente não pode dizer, por exemplo, de teologia da libertação, nada disso, porque nós estamos muito, muito, muito fora. Muito fora de contexto. Porque estamos aqui falando de um Papa tradicional, da restauração, e que quer, por conta da restauração da Igreja, ele quer restaurar o devido lugar a partir dos filhos de Deus, que possam trabalhar, descansar e viver melhor. Então você tem aqui uma preocupação pastoral muito grande na Igreja, e nós estamos falando de uma preocupação pastoral daquelas assim, que acabam sendo inovadoras. O Papa tem um coração, como diria o Papa Francisco, ele tem o coração, ele tem cheiro de ovelha, coisa que outros não tinham. Meu irmão, minha irmã, eu estou pensando em fazer a próxima live semana que vem, se vocês puderem, se tiver alguém disposto, né? Que a gente possa fazer a live juntos e que você possa ler. Né? O próximo texto é a 80ª Advenitus. Não, peraí. Deixa eu pegar aqui para a gente
próximo texto. Eu sou ruim de ver esse tipo de coisa. Ok, a última foi Laudato Si. Depois... aqui os documentos. Rerum Novarum, né? Depois, 40º ano, Pio XI, 40º ano. É a encíclica que comemora os 40 anos da... Líder, obrigado. Você já sabia por alto. Você está querendo dizer que o Papa adota Keynes simplesmente? Não, não parece que chega. Mas ele chega a adotar algumas coisas da doutrina, da teoria econômica. Agora, ele faz tanta crítica, o texto ele faz tanta crítica à exploração dos trabalhadores, dos operários, a questão do Estado, a questão do capital e tudo, que você pode dizer, olha, o Papa, começando a condenar o socialismo, ele condena também o capitalismo, né? E aí, então, ele vai mostrando as dificuldades que existem. O que eu fico muito preocupado é que muita gente, para dizer que, porque o Papa condena o comunismo, o socialismo, é como se, então, isso justificasse simplesmente toda a exploração de mão de obra. Se você não conhece, eu não sei se você conhece, Leida, mas existe um filme do Leonardo DiCaprio, que já é um filme velho, chama Diamante de Sangue, onde ele vai mostrar que para você usar um diamante, né, para você dar de presente para sua namorada e tal, os ricos, para esse diamante chegar no pescoço de alguém, né, ele passou pela exploração de muita gente na África. E ele mostra esse caminho, né? Então, esse tipo de coisa, às vezes a gente quer esconder, porque a gente não gosta de ver, porque a gente acaba se sentindo um pouco cúmplice. Mas esse é um filme que vale a pena. Não sei se você conhece, Diamante de Sangue. É um filme que vale a pena. Leonardo DiCaprio. Ele lembra aquele filme do Diamante Azul, lá do Titanic, né, do Coração Azul, acho que é um diamante raro e tudo tal, e que vale muito, e que ele coloca no pescoço, que o cara coloca no pescoço da esposa, e que ela, no fim, ela joga o diamante fora, né? Em todo caso, para esse diamante chegar no pescoço dessa pessoa, o quanto de exploração já não se passou. E o Papa retoma essa condição dos operários. E é uma condição que a gente precisa repensar. Não dá para falar do capitalismo sem condenar o capitalismo a partir da doutrina social da Igreja. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado. A gente vai estudar o próximo documento
Eu acho que esses documentos acabam nos ajudando bastante. A 40º ano ainda é antes do nazismo, mas quando a gente chegar lá com Pio XI, as coisas começam a complicar bastante, porque ele é um papa muito audaz, e ele escreve, inclusive em alemão e italiano, condenando o fascismo e o nazismo. Estamos dentro da doutrina social da Igreja. Não se esqueça disso. Se você puder, meu irmão, apareça aqui a próxima semana. A gente entra um pouco nessas histórias. Para mim, está me ajudando a ler, a refazer os caminhos. Quem sabe eu monte um curso mais para frente sobre a doutrina social da Igreja. Estou fazendo essas observações todas. Isso vai me servir ainda para frente. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado de você ver essa live. E se você puder, próxima semana, venha com o texto escrito, ou pelo menos com o texto copiado, para a gente ler e comentar. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que assistiu a